Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula de Biologia da CT. Hoje a gente vai entender como a ecologia cai no Enem e também vai resolver alguns exercícios. Pelas pesquisas que eu fiz e também análise das provas, as questões de ecologia elas podem representar 30% das questões. Os principais temas dessas questões envolvem poluição e preservação ambiental, tudo que vai estar relacionado ao meio ambiente, e também vocês devem se ligar que vai estar relacionado com os temas das notícias atuais. Então é sempre bom a gente estar ligado a esses assuntos referentes ao meio ambiente. Muitos deles sobre preservação ambiental, produtos biodegradáveis ou lixo no meio ambiente, coisas do tipo. Fiquem ligados também sobre a tecnologia, porque esse assunto envolve muito a biologia e também pode ajudar muito na hora de fazer a redação. Bom, não tem só esses tópicos, também tem os ciclos biogeoquímicos e as relações ecológicas, e elas podem aparecer junto com os impactos ambientais. Bom, agora a gente vai partir para a resolução dos exercícios. O primeiro exercício que eu trouxe hoje tem relação com os ciclos biogeoquímicos, mais especificamente o ciclo do nitrogênio. A questão fala o seguinte: o nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse alimento na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela. A resposta dessa questão também possui relação com a cadeia trófica. Para vocês entenderem melhor, é basicamente assim, ó. Algumas bactérias são capazes de fixar o nitrogênio em plantas. Outras oxidam o nitrogênio em nitritos e nitratos, que são os compostos químicos naturais que contêm nitrogênio e oxigênio. Esses são utilizados pelas plantas, algas e bactérias. E quando algum animal for fazer uso dessas plantas para se alimentar, consequentemente, o nitrogênio vai ser absorvido por ele. Sabendo disso, a gente pode concluir que a resposta é a D, transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. A próxima questão pergunta o seguinte: considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser. Essa questão ela pode confundir a gente, porque todas as respostas, quando a gente olha, parece certa. Só que a gente precisa entender que o Brasil é um país com grande quantidade de reservatórios de água, por exemplo, rios, lagos, mares, essas coisas. Porém, muitas vezes, a gestão desses recursos hídricos é feita de maneira inadequada, então, consequentemente, vai ser comum a degradação dos mananciais e o desperdício do consumo. Então, a gente consegue entender que a resposta é a E. A nossa terceira questão tem relação com os problemas ambientais. E ela pergunta o seguinte: a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o... Para a gente entender, é preciso pensar que, quando as águas são escuras, acaba que elas não conseguem receber os raios solares. Isso acaba fazendo com que a fotossíntese diminua. Então, a gente consegue ver que a resposta é a C, inibição de fotossíntese. Nossa última questão, para encerrar nossa aula de hoje, ela aborda a cadeia alimentar e pergunta o seguinte: bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécie que reflete o estado biótico ou abiótico de um ambiente. O impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema e também outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto a seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior a sua utilidade, pois pressupõe que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. O grupo de organismos mais adequados para essa condição, do ponto de vista da sua posição na cadeia trófica, é constituído por... A questão menciona o nível trófico mais baixo, ou seja, o produtor. De acordo com o texto, quanto maior o nível trófico, melhor a atuação como bioindicador.
Então, a gente só pode saber que é a algas. Essa foi nossa aula, bem curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, até a próxima!